Seja bem-vindo, seja bem-vinda à série Provérbios e Vida Sentimental. Hoje nós vamos ler Provérbios 23 e a palavra-chave de hoje é equilíbrio. A visão geral de Provérbios 23 é que o eixo dominante do capítulo é a temperança, a moderação. Por isso que a palavra-chave de hoje é equilíbrio, porque o capítulo em geral fala sobre a moderação no comer, versos 1 ao 3, a moderação no desejo por riqueza, versos 4 e 5, a moderação nas associações, nas amizades, versos 6 ao 9, moderação nos prazeres, versos 20 a 21, fala sobre recusar a inveja e guardar os olhos do mal. E recusar a inveja é equilíbrio porque é a pessoa entender que ela precisa cuidar da sua vida e não se comparar com outras pessoas. A comparação, ela gera o desequilíbrio, leva a pessoa a imaginar que a vida, que uma outra vida seria melhor do que a sua própria vida. Então é por isso que a questão de recusa da inveja também fala a respeito de ter um equilíbrio e guardar os olhos do mal. Nós vamos ver na parte final do capítulo 23 que fala sobre fugir da mulher adúltera, fugir do adultério. Embora o texto fale da, da mulher adúltera, ele fala a respeito de guardar os olhos do que não é seu, daquilo que não diz respeito a você. Então, isso também fala sobre equilíbrio. Então, é recusar a inveja e guardar os olhos do mal. Nós vamos ver isso nos versos 17 e 19, que fala sobre a inveja, e depois o 26 ao 28, que fala sobre o adultério, que o adultério é como entrar num poço estreito. E sobre a moderação no vinho, nos versos 29 ao 35. Então existe aqui nesse capítulo 23 um alerta sobre o excesso. Nem todo banquete emocional que lhe oferecem é sincero. Preste atenção aos impulsos de se entregar a aparências. E relacionamentos duradouros não sobrevivem em ambientes de excessos, descontrole ou falta de limites. O amor exige o peso justo da autodisciplina. Essas duas frases estão ligadas à questão da vida sentimental, que às vezes a pessoa oferece um banquete emocional. O que é um banquete? É uma conversa, uma amizade que parece que a pessoa realmente está interessada em você, mas na verdade ela tem uma segunda intenção. Ela tem um interesse em algo que você possui que ela de repente quer tirar de você ou se beneficiar com base naquilo que você tem, num acesso, em alguma coisa que você representa. Então, é preciso prestar atenção para não se levar pelo impulso de se entregar logo para o que é uma aparência. E os relacionamentos duradouros não sobrevivem em ambientes de excessos, descontrole ou falta de limites. O amor exige um peso justo de autodisciplina. A pessoa precisa fugir dos excessos. É por isso que, repetindo, a palavra-chave do dia é equilíbrio. O símbolo, nós estamos usando um símbolo para cada dia dessa série e o símbolo de hoje é a balança, justamente porque nos lembra da questão do equilíbrio. Aqui nessa tela nós temos uma progressão da série. Então nós começamos essa série no dia 1º de junho, nós começamos a falar de vida sentimental em 1º de junho, porque dia 12 de junho se comemora o Dia dos Namorados, então é um dia de celebração, de comemoração daqueles que estão noivos, daqueles que estão casados, daqueles que estão namorando, mas também
é um dia de preocupação, de tristeza para aqueles que estão solteiros e que estão buscando um relacionamento conjugal e que ficam pensando: ah, chegou o mês de junho e eu estou sozinho, eu estou sozinha, eu estou querendo um casamento, será que Deus esqueceu de mim? Então, nós estamos meditando em Provérbios nessa perspectiva de o que devemos fazer, como devemos pautar a nossa vida para ter tanto os solteiros para se prepararem para que possam ter um relacionamento abençoado por Deus, como também os que estão namorando, os que são noivos e os que estão casados. Provérbios, ele traz orientações para uma vida sentimental feliz, abençoada. E fazendo aqui um breve resumo, de repente você caiu nesse vídeo e não acompanhou a série. No dia 1º, nós lemos Provérbios 1, falamos para não entregar o coração a qualquer pessoa, usamos o símbolo do coração. No dia 2, lemos Provérbios 2, que fala sobre a importância do caráter. Então, não se apaixone antes de observar isso. O isso aqui é o caráter, que é falado em Provérbios 2. Usamos aqui uma lupa. No dia 3, entregue os seus sentimentos a Deus, porque Provérbios 3 diz que nós devemos confiar no Senhor e não nos apoiar em nosso próprio entendimento. Então, Deus, ele é a bússola. No dia 4, nós lemos Provérbios 4, que fala sobre a importância de proteger o coração. Então, nós usamos um escudo para barrar o que é mal, guardar o nosso coração. Dia 5, nós tratamos do não troque o certo pelo provisório. E o símbolo foi a aliança, porque Provérbios 5 fala para que quem está casado não se leve pela tentação de entregar o seu casamento, a sua fidelidade para alguém que de repente aparece, uma pessoa estranha. Então, o dia 5, não troque o certo, não troque a aliança por algo provisório. No dia 6, nós tratamos de não ignore estes sinais. Usamos o símbolo do alerta porque Provérbios 6 orienta sobre fiança, empréstimo de dinheiro, sobre pessoas preguiçosas e acomodadas, sobre pessoas que praticam a maldade, sobre aquelas pessoas que são orgulhosas, mentirosas, que usam as mãos para fazer o mal, que no coração carregam a maldade, que têm os pés que se apressam para fazer o mal, que são testemunhas falsas e que separam as pessoas, criando divisão por meio de contenda, e também fala sobre fugir do adultério. Provérbios 6, na parte final, fala que aquele que adultera, ele é uma pessoa que é falto de entendimento. No dia 7, nós tratamos do nem tudo que parece amor é amor e usamos o símbolo de uma máscara, porque Provérbios 7 apresenta uma mulher que é casada e ela vai pelas ruas, ela se veste com roupas de sedução, ela prepara a cama, coloca perfume na casa, sabe que o marido não está lá e ela vai até um jovem que está passando pela rua e diz para ele que ela já pagou os seus votos, que ela já fez os sacrifícios pacíficos a Deus e que o marido dela não está em casa, então existe a garantia de que nenhum mal vai acontecer. E nós comentamos que existem pessoas que frequentam igrejas e que podem trazer essas propostas dizendo que Deus pode perdoar depois, você pode depois pedir a Deus perdão e que o marido ou a esposa depois também podem perdoar. Isso não é de se impressionar. Da mesma forma como o Provérbios 7 fala dessa mulher, existem pessoas que entram nas igrejas, dizem que estão se relacionando com Deus, mas que, na verdade, não entregaram a sua vida a Deus. E Provérbios 7 é um alerta. Nem tudo que parece amor é amor. Nem tudo que parece que é bom é bom. No dia 8, nós falamos sobre a melhor escolha para a sua vida sentimental é a sabedoria.
No dia 9, usamos o símbolo da coroa porque Provérbios 8 fala que a coisa mais importante para se ter é o conhecimento, a sabedoria, o entendimento. Com a sabedoria, você decide bem as coisas do seu dia a dia. E todos os capítulos de Provérbios falam sobre a sabedoria. O que se busca quando se realiza a leitura de Provérbios é justamente buscar a sabedoria. Mas Provérbios 8 é o capítulo que fala especialmente sobre a importância dela. No dia 9, nós lemos o banquete da sabedoria ou a mesa da ilusão. Usamos um prato com seus talheres como símbolo porque Provérbios 9 apresenta a sabedoria, oferecendo um banquete, convidando todos para se sentar à sua mesa, para comer da sua comida, para beber do seu vinho, que traz alegria. Mas do outro lado, a tolice também está chamando e também está convidando. Então, no dia 9, qual banquete você decide se sentar? No dia 10, nós falamos que suas palavras constroem ou destroem. Provérbios 10 fala muito sobre a importância de usar bem as palavras, por isso uma caixa de diálogo como símbolo. No dia 11, nós tratamos de busque uma pessoa valiosa e usamos uma joia, porque Provérbios 11 fala sobre as pessoas que caminham na justiça, que são íntegras, que são honestas e que são generosas. Então comentamos que busque uma pessoa valiosa, uma pessoa que tem esses valores. No dia 12, coração ensinável, seja ensinável, porque Provérbios 12 chama muita atenção de aceite a correção. Aquele que aceita a repreensão e muda de vida, que tem disposição para aprender, que tem um coração ensinável, é aquele que ele pode se ferir e se machucar quando ele recebe uma palavra de correção, mas ele coloca um curativo e depois ele fica curado, sarado e fica melhor dentro do relacionamento. No dia 13, nós falamos que seu futuro começa agora. O capítulo 13 de Provérbios fala muito a respeito das nossas escolhas. Você vê lá no versículo 20, Provérbios 13, versículo 20. Anda com os sábios e você será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Então, é um dentre tantos versículos que falam sobre nossas decisões. A escolha de com quem eu ando hoje determina o meu futuro. Então, nós usamos uma planta florescendo, porque o que se faz hoje, as escolhas de agora impactam no futuro. No dia 14, nós usamos uma casa como símbolo e o tema foi: seu amor está edificando ou destruindo? Porque Provérbios 14 fala que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói com as próprias mãos. Comentamos no dia 14 sobre a importância de construir a relação. Existe uma participação ativa na construção do relacionamento. E no dia 15 falamos sobre proteja a paz do seu lar. Usamos uma pomba com um ramo simbolizando a paz. Provérbios 15 fala que a resposta branda, a resposta suave, desvia o furor. Então a pessoa que tem paciência, que é suave no tratamento, ela traz a paz para dentro da sua casa, enquanto que a resposta ríspida suscita a ira. A pessoa que age, que responde com gritaria, violência, agressividade, ironia, ela destrói a sua casa. A diferença entre o dia 10, que fala sobre as palavras, e o dia 15 é que o dia 10 fala sobre como usar as palavras no dia a dia. Agora, no dia 15, ele fala como usar as palavras naquele momento em que alguma coisa está errada, em que exige que você tenha paciência, aquela hora que usar a palavra certa vai trazer a diferença, vai trazer a paz para dentro de casa. No dia 16, nós tratamos do planeje, mas deixe Deus conduzir. Usamos um papel com um lápis, porque Provérbios 16 fala que o coração do homem faz planos, mas da boca do Senhor vem a resposta. No verso 3 de Provérbios 16 fala assim: confia
os teus caminhos, as tuas obras, os teus planos, os teus projetos ao Senhor. E Ele estabelecerá os seus pensamentos, Ele vai colocar na sua mente o caminho, a direção. Então colocamos aqui um papel com lápis, porque devemos colocar o rascunho. O nosso rascunho deve ser apresentado para Deus, deixar que Deus escreva o projeto final. No dia 17, nós tratamos da lealdade. Por isso nós colocamos ali como símbolo um elo, porque quando tudo aperta, quem permanece? Quando as coisas não vão como o esperado, na hora da angústia, na hora da tribulação, quem é que fica? Aquele que é leal, aquele que tem um elo, aquele que sabe que estabeleceu um elo. No dia 18, nós tratamos de laços fortes não nascem rasos. Nós usamos um nó, uma corda com um nó, porque Provérbios 18 fala sobre aprofundar os relacionamentos, sobre ter relacionamentos que são firmes. O versículo 24 de Provérbios 18 fala assim que existem amizades que não valem de nada, mas existem amigos que são mais chegados do que irmãos. Aplicando isso na vida sentimental, existem relacionamentos que quando se estabelece um relacionamento, é preciso buscar um relacionamento com aquela pessoa que é mais chegada que um irmão, aquela pessoa que realmente guarda a aliança, que realmente está envolvida, que realmente quer aquele relacionamento. E avançando no dia 20 até hoje, nós temos aqui no dia 20, nós tratamos do tema Assuma o controle da sua vida. Essa arte aqui, do dia 20 até o dia 23, nós colocamos em separado de maneira proposital. Porque quando você chega no dia 20, você vê que existe uma sequência. No dia 20, nós tratamos do tema Assuma o controle da sua vida. O tema foi, a palavra-chave foi autogoverno. E nós colocamos como símbolo o timão de um navio. Inclusive a capa do vídeo de Provérbios 20 é um casal com as mãos no timão, porque Provérbios 20 fala sobre a importância do controle, do autogoverno sobre os impulsos, sobre a bebida, sobre os comportamentos, sobre ter o coração sujeito à vontade de Deus. No dia 21, nós tratamos alinhe a sua vida à soberania de Deus. A palavra-chave foi alinhamento e nós usamos como símbolo uma faixa de pedestres, porque uma faixa de pedestres, ela tem uma linha atrás da outra, todas em ordem. Então, o Provérbios 21 fala sobre isso. Fala que Deus, ele tem a soberania, o governo dos passos do homem, e que aquele que alinha a sua vontade, as suas vontades, a sua vida, a direção de Deus, anda no caminho seguro. Por isso nós colocamos na capa do vídeo, inclusive, um casal atravessando na faixa de pedestres. Eles estão caminhando na direção segura de Deus. É na faixa, no alinhamento com Deus, que o casal encontra a segurança, a estabilidade. No dia 22, nós tratamos do Deixe Deus moldar você e usamos como palavra-chave a moldagem divina, usamos o símbolo do vaso, porque Provérbios 22 fala sobre deixar-se moldar por Deus. E hoje, nós estamos no dia 23, vamos falar sobre aprenda a viver em equilíbrio, como nós já falamos no começo do vídeo. A palavra-chave de hoje é equilíbrio e o símbolo é a balança. Então, levando em consideração o dia 20 até hoje, tenha autogoverno, dia 20. Dia 21, alinhe a sua vida com Deus, ande na faixa de segurança. No dia 22, permita que Deus modele, faça o molde sobre a sua vida. E hoje, busque o equilíbrio. Entrando na apresentação do vídeo, sejam muito bem-vindos. Provérbios 23 mostra que um relacionamento forte e protegido exige o domínio dos nossos apetites emocionais, a rejeição
as falsas aparências e o apego firme à instrução. Vamos aprender sobre o perigo de se banquetear com quem não nos ama de verdade, a ruína que os excessos trazem para dentro de casa e, acima de tudo, o mandamento de Deus para guardarmos os nossos olhos e entregarmos a Ele o controle do nosso coração. Prepare sua Bíblia, sintonize suas emoções, porque hoje a sabedoria do Senhor vai trazer o equilíbrio. Nós dividimos o capítulo 23 em 3 blocos. Então vamos entrar no bloco 1. O domínio dos apetites, as falsas aparências e as riquezas, versos 1 ao 11. O resumo da mensagem central desse bloco é que o homem sábio deve dominar os seus apetites diante de governantes, versos 1 e 2. Não cobiçar iguarias enganosas, verso 3. Não esgotar as suas forças para enriquecer, versos 4 e 5. Recusar o banquete do invejoso, cuja alma é falsa, versos 6 a 8. Calar-se diante do tolo, verso 9. E jamais mover os marcos antigos, ou invadir a terra dos órfãos, pois o vingador deles é forte, versos 10 e 11. Entrando no texto bíblico, Provérbios 23, estamos lendo na versão Almeida, Revista e Corrigida. Verso 1. Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para o que se te pôs diante. 2. E põe uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Verso 3. Não cobices os seus manjares gostosos, porque são pão de mentiras. Então aqui fala que nem sempre quando você é convidado a um banquete você deve se entregar e confiar que a pessoa que convidou realmente está com você. A pessoa pode ter convidado porque quer uma informação a seu respeito, porque quer uma informação a respeito de alguém que você conhece, porque a posição que você ocupa traz algum benefício, alguma posição para ela. Então, essas pessoas que são importantes, veja aqui o verso 1. Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para o que se te pôs diante. Muitas dessas pessoas que ocupam esses cargos importantes de liderança só fazem banquetes, almoços, jantares e cafés porque sempre estão focando em um interesse seu, no interesse, no caso dele, dela, da pessoa que oferece esse banquete. Então, o verso 1 ao 3 diz: não confie, não entregue o seu coração nesses lugares. Veja bem quais são as reais intenções das pessoas. Nesses eventos, nessas festas, nesses lugares, as pessoas usam máscaras. Então, naquela reunião da empresa, naquela festa em que as pessoas celebram os resultados que foram alcançados, as metas que foram atingidas, aquelas festas de comemoração de final de ano, nesses lugares há muita comida boa, há muitas pessoas alinhadas, arrumadas, mas não se deixe levar nesses ambientes, não se deixe levar pela aparência. Tenha equilíbrio de entender o ambiente em que você está, de entender esses locais. Verso 4. Não te canses para enriqueceres, dá de mão a tua própria sabedoria. 5. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada, porque certamente isso se fará asas e voará ao céu como a águia. O verso 4 e o verso 5 fala sobre imaginações. Pessoas que ficam imaginando, se eu tivesse uma vida assim, ou se eu tivesse uma vida de uma outra forma, ou pessoas que ficam correndo atrás da riqueza, esquecendo de cuidar da sua família. Tem pessoas que correm tanto atrás de riqueza, entregam toda a sua vida pensando que a riqueza financeira, monetária, é o que a família precisa. E a pessoa sai e fica horas e horas e horas trabalhando para trazer mais e mais riquezas, além daquilo que
a pessoa já tem, pensando que é o dinheiro, é a riqueza financeira que vai trazer a felicidade dentro de casa. Mas elas esquecem que a riqueza dentro de casa envolve vários fatores. Envolve o espiritual, fala sobre a eternidade. Envolve também o emocional. Os filhos precisam da presença dos pais, e Provérbios tem muitos versículos que falam sobre os pais instruírem os filhos. Nós lemos em Provérbios 22, no verso 6, que é importante que os pais instruam, eduquem os filhos. Então, nós falamos sobre a importância disso. Vários textos falam sobre a importância disso, e muitos se entregam para a riqueza com a ilusão de que com o dinheiro, com a riqueza, elas vão conseguir ter um lar feliz. Quando o verso 4 fala assim: não te canses para enriqueceres, porque dá de mão a tua própria sabedoria, ele está dizendo: você vai correr atrás do dinheiro para conseguir pagar mais coisas que tragam mais conforto, quando você poderia desacelerar e, com o que você tem, cuidar da sua relação conjugal, cuidar da sua família, de cuidar das pessoas, porque isso é mais importante do que a riqueza. Então, verso 5: porventura você vai olhar para aquilo que não é nada, porque certamente isso se fará asas e voará ao céu como águia. Muitas pessoas conquistaram a riqueza e em detrimento do seu casamento. Quando elas trouxeram a riqueza e o dinheiro, elas viram o casamento ruir, porque a ausência, a falta de atenção ao amor, ao carinho, ao cuidado com os filhos, ao estar presente, acabou sendo esvaziado. Então as pessoas colocam o olho na riqueza, no dinheiro, e esquecem que a vida não é só conforto e só dinheiro. A vida é mais do que dinheiro. No verso 6, nós vemos aqui: não comas o pão daquele que tem os olhos malignos, nem cobices os seus manjares gostosos. 7, porque como imaginou na sua alma, assim é. Ele te dirá: come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Verso 8, vomitarias o bocado que comeste e perderias as tuas suaves palavras. Então os versos 6 ao 8 fala: não cobice a comida do invejoso, a comida daquele que convida e fala: come, bebe. Ele convida, mas ele quer tirar alguma coisa de você. Tem almoços, jantares, cafés que o certo é não participar. É preciso prestar atenção, mas às vezes a questão daquele almoço, daquele jantar, é um almoço, é um jantar com parentes. E às vezes é com os parentes do seu marido, com os parentes da sua esposa. Mas você sabe que aquele parente, ele tem alguma coisa de inveja, alguma coisa de inquietação, porque você avançou, porque você está cuidando bem da sua casa, da sua família, porque você está cuidando bem dos seus filhos, porque a sua família está sendo guiada nos ensinamentos da palavra, você não tem ninguém preso, acorrentado a algum vício, e vocês estão crescendo com provisão, com a bênção de Deus. E a pessoa que não tem Deus, muitas vezes fala: vem aí, come na minha casa, no Natal, na Páscoa, ou de repente no próximo domingo, mas você sabe, a pessoa coloca uma boa mesa, mas no coração ela carrega o mal. Então, não cobice essa comida. Às vezes é preciso ir para se mostrar a luz de Deus, para que a pessoa possa se arrepender e até chegar a Deus por intermédio da sua vida, da sua família, do seu relacionamento, como um exemplo, como um modelo daquilo que pode ser
a vida daquela pessoa também. Agora no verso 9: não fales aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. O verso 9 diz: não adianta você corrigir uma pessoa que não quer. Você fala uma vez, você fala duas vezes, você pode até ter paciência e falar 3, 4 ou 5 vezes, mas se a pessoa realmente não quer, tem um momento em que você tem que deixar a pessoa seguir pelo caminho dela. Agora, quando essa pessoa é uma pessoa de casa, então insista. O verso 9 fala: não fales aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Mas fale sabendo que o processo que essa pessoa vai precisar para que ela escute vai demorar um pouco. Às vezes você tem que ter paciência, porque quando o tolo é alguém de fora, você fala, faz a sua parte, mas quando a pessoa tola é o filho ou é a filha, porque às vezes se fala para o filho, se fala para a filha, não faça isso. Mas o filho, a filha, mesmo que tenha sido educado nos caminhos de Deus, muitas vezes não percebe o perigo. Então, insista. Você é pai, você é mãe. Continue agindo com amor e continue insistindo e orando ao Senhor, pedindo a Deus aquilo que eu não consigo tocar no coração dele, dela, que o Senhor agora coloque as mãos. E quando é o marido? E quando é a esposa, que é o tolo aqui? Porque você fala e parece que aquele assunto específico não entrou no pensamento do marido e da esposa. Então, é preciso ter a paciência. A paciência é um fruto do Espírito. E lá em Efésios, no capítulo 5, a Bíblia fala que o marido deve cuidar bem da sua esposa e cuidar como se cuidasse de si próprio. E ninguém faz mal à sua própria carne. Então, quando o tolo, né, é o cônjuge, é preciso ter mais paciência, não desistir. Agora o versículo 10: não removas os limites antigos, nem entres nas herdades dos órfãos. 11, porque o seu Redentor, tem algumas versões aqui que falam que é vingador, que no caso é o Senhor. O Senhor toma vingança pelos vulneráveis, porque o seu Redentor é forte. Ele pleiteará a sua causa contra ti. Então os versos 10 e 11 falam que se deve tomar cautela, não querer tomar aquilo da que é de uma pessoa mais fraca, que é de uma pessoa pobre, que é de uma pessoa que precisa de um recurso. Não usar da condição de poder, da condição de vantagem para tomar aquilo que é do vulnerável. Não se entregar para a corrupção. É preciso ter equilíbrio. Equilíbrio porque às vezes no coração do ser humano nasce um apetite voraz por mais. E é preciso ter equilíbrio e domínio, equilíbrio em relação a querer mais, além daquilo que já tem, já se tem recebido no dia a dia. Você vê que na, muitas pessoas elas ficam vorazes, elas ficam com um desequilíbrio do seu apetite, e em razão disso, aquilo que elas têm não é suficiente. Você vê isso em alguns setores, em alguns lugares em que as pessoas perdem completamente o equilíbrio e precisam tomar e tomar e tomar o que é dos outros na medida assim que o apetite da pessoa já ficou completamente em desequilíbrio. Os principais ensinamentos espirituais desse primeiro bloco. Número 1, autogoverno radical. Versos 1 e 2. Põe uma faca à tua garganta se és homem de grande apetite. Diante de propostas atraentes ou ambientes de poder, o crente deve exercer um domínio próprio, rigoroso, para não ser seduzido. 2. A ilusão do que é visual. Versos 4 e 5. As riquezas e o status criam asas como a águia e voam.
Colocar a segurança da vida e do futuro naquilo que é instável gera esgotamento mental e espiritual. Um assunto aqui sobre essa questão da riqueza é que riqueza é algo inconstante. Às vezes, a condição financeira da pessoa está indo muito bem e de repente ocorre um revés. E se a pessoa confiou totalmente na riqueza, ela não tem a riqueza espiritual, a riqueza do relacionamento conjugal, a riqueza do relacionamento com os filhos e o fortalecimento do lar. Nessas horas em que a questão financeira aperta, a riqueza espiritual, o fortalecimento do relacionamento conjugal, a união, o elo, os laços que são profundos, como nós lemos em Provérbios 17, em Provérbios 18, e o relacionamento com os filhos, a presença dentro da família, são as riquezas que permitem que esse casal consiga se reerguer, que esse relacionamento consiga avançar. Agora, quem se entrega só e valoriza essa riqueza financeira na hora em que as coisas apertam, em que nem tudo aquilo que se podia fazer e se comprar há algum tempo atrás e que agora não podem, vai influenciar, vai impactar dentro de casa. Por isso que os versículos 4 e 5 falam, você vai olhar para uma coisa que vai criar asas e vai voar. Agora, o número 3, o perigo da falsidade, os versos 6 e 7. Porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Ele diz, come e bebe, porém o seu coração não está contigo. A aparência de generosidade de algumas pessoas esconde uma balança interna desregulada e interesseira. Então, tome cautela com relação a convites para almoços, jantares e cafés, etc., eventos. Aplicações para o mundo atual. A nossa cultura do espetáculo incentiva o consumo de iguarias enganosas, e aqui entre aspas, nas redes sociais. Casais são tentados a cobiçar estilos de vida artificiais e relacionamentos de fachada. Além disso, a busca obsessiva por bens materiais e status financeiro tem feito pessoas esgotarem a sua saúde física e mental. Verso 4. Sacrificando tempo com Deus e com a família no altar do ativismo. Então, como você tem usado o seu tempo? Você tem olhado para as redes sociais de outras pessoas? Você tem se entregado à comparação? Não gaste o seu tempo com a comparação. Invista o seu tempo em lançar sementes dentro da sua casa, as sementes da palavra, as sementes de construção dos seus projetos, dos seus negócios. Não se deixe levar pela tentação de ficar olhando as redes sociais e observando a vida das outras pessoas. Aplicações para a vida sentimental para os solteiros. Discernimento nas intenções, versos 6 e 7. Não se impressione apenas com jantares caros, presentes ou conversas bonitas. Se o coração da pessoa for mesquinho, possessivo ou invejoso, o banquete que ela te oferece hoje virará um banquete de amargura amanhã. Pese o caráter, não a embalagem. Aqui tem muitos solteiros que apresentam uma vida para impressionar o outro e que não corresponde ao que realmente vão ter condições no se o casamento for concretizado. Então, seja honesto, seja honesta, seja verdadeiro, seja verdadeira nas reais condições, porque é melhor começar com a verdade, porque aí o amor tem estrutura, tem fundamento, do que começar com mentiras. Mostre o que realmente corresponde ao que será o casamento. Não se esgote por aparências. Verso 4. Não tente construir uma vida sentimental baseada em ostentar um padrão que você não tem apenas para atrair alguém.
Quem se aproxima pelo que você tem, vai embora quando o que você tem voar. Aqui uma aplicação da questão de como riqueza é uma coisa que, quando a pessoa fita os olhos nela, ela cria asas e acaba voando. Para os noivos, alinhamento da mesa, verso 3. Cuidado com as ilusões do início da caminhada. Conversem abertamente sobre a realidade financeira e as reais intenções de vida de cada um. Não entre no casamento mascarando dívidas ou fingindo comportamentos que não conseguirão sustentar na rotina. Para os casados, proteção contra a ganância, versos 4 e 5. Não permitam que a ambição financeira destrua a paz do lar. Trabalhar com diligência é bíblico, mas esgotar-se ao ponto de não ter tempo para o cônjuge e para os filhos é tolice. Lembrem-se de que o dinheiro voa, mas o impacto do abandono emocional permanece. Então, muitas pessoas correndo atrás do dinheiro, depois de muitos anos, quando voltaram para casa, disseram assim: parece que não existe lar aqui. Eu trouxe toda a riqueza, mas parece que, quando eu vim, a pessoa volta com o dinheiro e pensa: eu deveria ser premiado. Afinal de contas, eu trouxe tudo para casa. Mas quem traz só o dinheiro, só o conforto, na verdade, não trouxe o fundamental, não trouxe, na verdade, o mais importante. O fortalecimento da relação com as pessoas da casa e a entrega dessa casa para Deus, a riqueza espiritual. Agora entrando no bloco 2, o valor da instrução, da correção e a firmeza no temor. Nós vamos ler os versos 12 ao 25, o resumo da mensagem central. O coração deve se aplicar à instrução e os ouvidos às palavras do conhecimento. Verso 12, não retendo a correção do jovem, para livrar sua alma. Versos 13 e 14, alegrando o coração do pai com a sabedoria. Versos 15, 16, 24 e 25, não tendo inveja dos pecadores, mas permanecendo no temor do Senhor, pois há um futuro e a esperança não será cortada. Versos 17 e 18, evitando os beberrões e comilões que caem na pobreza. Versos 20 e 21, e comprando a verdade, sem nunca vender. Verso 23. Entrando no texto bíblico, verso 12, aplica a disciplina ao teu coração e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. 13. Então, verso 12, busque a sabedoria. 13, não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. 14, tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. 15, filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio. 16, e exultará o meu íntimo, quando os teus lábios falarem coisas retas. Veja que os versos 15 e 16 falam que Deus fica alegre quando o coração dos seus filhos se torna sábio. 17, não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, se no temor do Senhor todo dia, ou seja, siga no temor do Senhor. Lembrando que o temor do Senhor significa o absoluto respeito pelo Senhor, colocá-lo acima de tudo, em primeiro lugar. Então não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Não fique olhando para a vida do próximo. Não fique comparando a sua vida, mas coloque o Senhor todos os dias na sua vida. 18, porque deveras significa verdadeiramente. Então, porque verdadeiramente há um fim bom, não será malograda a tua esperança. Então, não será malograda significa que não vai ser bem sucedida a sua esperança. 19, ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. 20, não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. 21, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz
faz trazer as vestes rotas. Então aqui os versos 20 e 21. Não ande com pessoas que gastam todo o seu dinheiro sempre fazendo festas, que gastam todo o seu dinheiro só com prazeres, que não tem equilíbrio financeiro, não tem equilíbrio na administração das finanças. São as pessoas que não podem ter um dinheiro na mão e já estão gastando tudo. Não pensam em fazer uma reserva de emergência, não pensam em ter um planejamento financeiro para fazer investimento, compra de propriedades para poderem ter aluguéis que vão poder ser rendas no futuro, na velhice, vão ser rendas passivas, rendas que podem ser obtidas sem o trabalho. Então, não estejas entre esses. Em outras palavras, administre os seus recursos, faça uma reserva de emergência. Reserva de emergência é um investimento que você consegue sacar o dinheiro a qualquer tempo, que corresponde pelo menos a 3 a 6 meses de todo o que corresponde ao seu custo de vida. Então, quem tem uma reserva de emergência, quando quebra o carro, quebra alguma coisa na casa, acontece um imprevisto, a pessoa tem a reserva de emergência. E além da reserva de emergência, depois que você reuniu esse recurso, é preciso reunir recursos para o futuro. Fazer aporte de recursos financeiros, comprar imóveis, verificar se tem oportunidades de imóveis que você pode comprar e depois receber aluguéis. Então, essa preocupação, a gestão financeira, a administração dos recursos, pensando na provisão, no futuro da casa, é algo que quem gasta dinheiro só com festa não pensa. Agora, o verso 19, só fazendo um comentário aqui: ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. Vamos lembrar que Jesus é o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso está em João, capítulo 14, versículo 6. Jesus, ele é o caminho que leva a Deus, e Jesus, ele representa a palavra. Tudo isso que nós estamos lendo em Provérbios é a manifestação de Jesus. Jesus, ele se manifesta para nós pelos seus ensinamentos. São ensinamentos que são do Pai, que são revelados a nós por meio de Jesus, porque Jesus nos leva ao Pai. O Pai, quando vamos até Ele, nos dá o Espírito Santo, e o Espírito Santo que mora em nós nos ajuda a entender e a cumprir e seguir nesse caminho. Verso 22. Ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. O verso 22 fala sobre dar honra aos pais, mesmo quando eles envelhecem, principalmente quando eles envelhecem, que é o tempo em que eles mais precisam de apoio e socorro, ajuda naquilo que precisam. Verso 23. Compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. O verso 23 fala para comprar a verdade e andar nela. Não vender, não negociar com a verdade. É preciso comprar a verdade, a sabedoria, a disciplina e a prudência. Verso 24. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar a um sábio se alegrará nele. O verso 24 diz que o filho que é sábio dá alegria para os seus pais. Então, 25, alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te gerou. Que você seja sábio, que você honre os pais na velhice e que você traga alegrias para os seus pais. É isso que o texto aqui está falando. Principais ensinamentos bíblicos: o poder da correção no tempo certo. Aqui saiu atempada. Isso aqui não, essa palavra aqui, ela não
tem sentido aqui, é o poder da correção no tempo certo. Então, versos 13 e 14, a disciplina e a correção firme não destroem. Pelo contrário, livram a alma da ruína e do caminho da morte. O amor verdadeiro sabe estabelecer limites. Então aqui, o poder da correção no tempo certo. Quando ocorre uma situação que precisa de disciplina, que precisa de correção, é preciso usar o tempo certo e fazer a correção no tempo certo. Porque essa correção, dada no tempo certo, ela tem o poder de tirar o filho do caminho mau. E nós falamos em Provérbios 12 que a pessoa sábia ela aceita a correção, tem um coração ensinável. Mas em Provérbios 12 também tem outro ponto. O cônjuge que percebe que o outro precisa ser corrigido em alguma coisa, também tem que falar a respeito do que precisa ser corrigido. Deve falar com sabedoria e fazer isso no tempo certo, como diz em Provérbios 15. Mas deve fazer. Agora, a âncora do temor do Senhor, versos 17 e 18. Olhar para o sucesso aparente de quem vive no pecado gera frustração e inveja. O equilíbrio espiritual está em manter os olhos fitos no temor de Deus, sabendo que Ele garante o nosso futuro. Então veja, às vezes o coração acaba indo, porque os olhos, a comparação, o olhar a vida do próximo pode trazer inveja, mas é preciso ter equilíbrio espiritual e cuidar do coração e prestar atenção em o que estamos olhando e olhar para o Senhor. E o preço da verdade, verso 23. Compra a verdade e não a vendas. Princípios, valores e a palavra empenhada, a palavra que você prometeu, não tem preço. Negociar a verdade por vantagens temporárias quebra o equilíbrio da alma. Aplicação para o mundo atual. Vivemos em uma época que demoniza a disciplina e relativiza a verdade. A mentalidade pós-moderna diz para não julgar e aceitar qualquer comportamento sob o pretexto de liberdade. O resultado disso são gerações sem freios emocionais, que se entregam aos excessos, como diz o verso 20, gastam o que não têm na busca por prazer imediato e terminam na falência moral e emocional, sem perspectivas para o futuro. Aplicações para a vida sentimental para os solteiros. Coração ensinável, verso 12. Antes de buscar alguém, aplique o seu coração à instrução. Ouça os conselhos dos seus pais, líderes e pessoas maduras sobre seus relacionamentos. Quem tem orgulho e fecha os ouvidos para os alertas de quem o ama, fatalmente colherá a dor da decepção. E vença a inveja das redes. Verso 17. Pare de olhar para a vida dos solteiros que parecem, entre aspas, curtir a vida, sem regras, e ache que você está perdendo algo. O temor do Senhor guarda o seu futuro amoroso. A liberdade sem Deus destrói o amanhã. Quantos desses solteiros aí que estão, entre aspas, curtindo a vida, depois de um tempo, quando eles percebem que passaram vários anos com várias pessoas e elas estão ali confusas, sem saber como escolher alguém? E quantas pessoas acabam arruinadas? Elas vão colhendo decepções, uma tristeza de um, tristeza do outro, tristeza pelo outro relacionamento, e depois elas têm dificuldades de estabelecer um relacionamento em que elas entram por inteiro, por completo, para fazer aquele relacionamento ser feliz. Para os noivos, edificação dos limites, versos 13 e 14. Aprendam a aplicar a autodisciplina no namoro e no noivado. Estabelecer limites claros de santidade e respeito hoje é o que vai garantir a saúde, a confiança mútua e a ausência de traumas no casamento de vocês. Para os casados, o lar como escola de sabedoria, versos 24 e 25.
Sejam pais e cônjuges que transmitem estabilidade. Invistam tempo na instrução dos filhos e no cultivo da verdade dentro de casa. O verso 23. Um lar equilibrado, onde a verdade não é negociada e os excessos são contidos, gera filhos sábios e um casamento inabalável. Entrando no bloco 3, o olhar atento, o perigo da sedução e os excessos do vinho. Versos 26 ao 35. Resumo da mensagem central. O filho deve dar o coração a Deus e deixar seus olhos observarem os seus caminhos, os caminhos do Senhor. Verso 26. Pois a mulher imoral e a estrangeira são uma cova profunda e uma vala estreita, que caçam como salteadores. Versos 27 e 28. Restando o ai, a dor, as contendas e as feridas inúteis para quem se demora perto do vinho. Versos 29 e 30. Que no fim morde como serpente. Verso 32, fazendo os olhos verem coisas estranhas, o coração falar perversidades. Verso 33. E o homem cambalear insensível no topo do mastro de um navio. Versos 34 e 35. Entrando no texto bíblico, lendo os versos 26 ao 35. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Deus pede a cada um de nós que entreguemos o coração a Ele, para observar os caminhos dele. 27. Porque cova profunda é a prostituta e poço estreito a estranha. 28. Também ela, como um salteador é um ladrão, então como um ladrão, se põe a espreitar e multiplica entre os homens os iníquos. Então aqui, o verso 26 dá um alerta para entregar o coração a Deus e para observar os caminhos do Senhor. E esse alerta aqui é um alerta que vem antes de um aviso a respeito da prostituta. O texto fala da prostituta, mas ele se aplica também para a mulher, que pode se deparar com um homem que se entrega para a prostituição. Assim como existe a prostituta, existe também o homem que se entrega para a prostituição, o homem que se entrega para o adultério, para a traição. Então, o verso 27 e 28 estão dizendo: fuja do relacionamento que é com um ladrão, uma pessoa que quer roubar a paz, a fidelidade, o valor do seu casamento. Fuja da pessoa que aparece, da estranha, do estranho, da pessoa que aparece num evento, quando você vai para o mercado, quando você vai para um centro comercial, quando você faz uma viagem a trabalho, quando você de repente recebe a visita de um supervisor, coordenador ou uma pessoa que veio de outro país para dar uma palestra dentro do negócio, da empresa em que você atua, do ramo de negócio em que você trabalha, em que você está, porque isso vai trazer a destruição da sua vida. Agora o verso 29. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? 30. Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. 31. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. 32. No seu fim, você morderá como a cobra, e como o basilisco picará. Basilisco é o mesmo que serpente, é um sinônimo de cobra. Então, no seu fim, morderá como a cobra, e como o basilisco picará. 33. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidades. 34. E serás como que dorme no meio do mar, e como que dorme no topo do mastro. 35. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-lo outra vez. Então aqui os versos 29 até o 35 falam sobre o perigo da bebida, que inclui não só a bebida,
inclui as drogas, inclui todo tipo de dependência com relação a algum tipo de substância para encontrar alegria, encontrar satisfação na vida, que na satisfação não deve estar no vício por alguma substância. Os principais ensinamentos bíblicos aqui é a entrega do trono da alma, verso 26. Dá-me, filho meu, teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. O único antídoto contra as tentações e as paixões cegas é ter o coração totalmente preenchido e governado por Deus. Então, cuide do seu coração, cuide dos seus olhos, alimente-se constantemente da palavra de Deus, tenha uma vida de oração, tenha uma vida entregue aos propósitos de cuidar da sua vida com relação a Deus, para que você esteja bem, para que você esteja fortalecido e da sua relação conjugal, da sua casa, da sua família. 2. A armadilha invisível da imoralidade, versos 27 e 28. O pecado sexual e os envolvimentos errados não se apresentam como perigosos. Eles agem como salteadores, como ladrões, montando emboscadas para roubar a dignidade e a paz do homem. Se você tem uma crise momentânea na sua relação, não deixe que o olhar de algum colega de trabalho, de alguma colega do trabalho, venha crescer no seu pensamento. Muitas vezes ocorrem situações desafiadoras dentro de casa e bem nesse tempo aparece alguém ali por perto, seja da faculdade, seja do trabalho, que começa a dar atenção e o seu pensamento começa a imaginar situações, começa a imaginar, isso seria melhor, seria bom ter uma relação com essa pessoa, porque essa pessoa que me escuta, que me dá atenção. Mas o cuidado com o seu relacionamento dentro de casa também vai trazer o marido e a esposa para ouvir, para estar presente, para estar junto. O que você precisa fazer para aproximar, para derrubar a parede que está gerando a separação dentro de casa? Cuide da sua casa, não se deixe levar pelo engano, não deixe levar, não deixe que os salteadores, que ocorra um assalto na saúde emocional da sua casa. Agora, a perda de sentidos e a alienação, versos 33 ao 35. Os excessos obliteram a capacidade de julgamento. Os excessos, eles desviam a capacidade de julgamento, né? Obliterar é tirar da rota, é desviar a direção certa. Então, os excessos tiram da direção certa a capacidade de julgamento. Sob o efeito do descontrole, o indivíduo fala perversidades, perde o senso de perigo e se torna insensível às próprias feridas. Aplicação para o mundo atual: a pornografia, a cultura do desapego e o consumo desenfreado de substâncias e entretenimento funcionam exatamente como o vinho descrito por Salomão. Parecem atraentes no copo, mas no fim mordem como uma serpente. Casamentos são implodidos porque cônjuges deixam seus olhos se desviarem dos caminhos de Deus para olhar para o vinho quando reluz, nas telas de celulares ou nos flertes, no ambiente de trabalho. Então aqui fala-se sobre a dopamina barata. O nosso cérebro, ele busca sentir bem-estar e a dopamina é esse hormônio que traz aquela sensação de, de, de alívio, de estar bem. E essas drogas, a bebida, a pornografia, o deixar a responsabilidade de dizer assim, eu não tenho que esses compromissos, essas responsabilidades, a procrastinação, elas trazem dopamina barata, elas trazem essa, a gente fala dopamina barata porque
É uma dopamina que você consegue rapidamente. Mas essa dopamina, esse prazer por essas coisas que se consegue facilmente, acabam levando à ruína. Então, é preciso buscar o propósito, o sentido, o prazer, a dopamina em fazer a coisa certa. Então, uma forma de conseguir ter uma dopamina cara, uma dopamina boa, é dar uma recompensa a si mesmo, a si mesma. O exemplo, se eu fizer o meu devocional hoje, depois eu vou fazer alguma coisa que eu gosto de fazer. Então essa é uma forma de colocar uma recompensa para aquilo que vale a pena. Coloque pequenas recompensas, porque o nosso cérebro se move muito por recompensa. Então, coloque uma recompensa. Eu fiz o devocional. Eu tenho aqui uma recompensa. Eu tenho aqui, vou tirar aqui 5 minutos de descanso dessa tarefa porque eu mereço, porque eu fiz o devocional hoje. Coloque alguma recompensa que faça para aquilo que vale a pena, para as tarefas que valem a pena. E coloque longe de você tudo aquilo que leva você para o pecado. Um, um homem, alguns dias atrás, disse que estava lutando contra a pornografia. Sempre que ele estava perto de um computador, perto de um celular, sozinho, ele pensava em ligar ali um conteúdo desse de pornografia e ele resolveu que ele ia colocar uma foto da família na carteira dele. E quando ele era tentado a ir para a pornografia, ele abria a carteira e ficava olhando para a família dele. E ele falava: Isso tem valor. A minha família tem valor. A minha família não merece isso. E ele ficava concentrado, olhando para a família, dizendo: A minha família, ela vem de Deus. Eu não vou me entregar para isso. E foi assim que ele derrotou o vício da pornografia. Olhando para a família, ele ficava lembrando, olhando e lembrando de bons momentos com a esposa, bons momentos com os filhos, com cada um e trazendo na memória como foi bom esse dia que eu tive com a minha esposa, como foi bom esse dia que eu tive com esse meu filho. E assim ele começou a ter prazer, lembrando das coisas boas de dentro de casa e dizendo: por que eu vou jogar a minha vida para a pornografia? Então, veja, essa é uma forma prática de você aplicar. Você tem uma recompensa, o lembrar dos momentos bons, olhar para a foto da família vai trazendo aquela sensação de bem-estar, de alegria que substitui, troca, rompe, corta a ligação com a pornografia. Agora, aplicações para a vida sentimental para os solteiros. Olhos no alvo certo. Verso 26. Se você não entregar o seu coração a Deus primeiro, você o entregará na mão de uma cova profunda. Então tem muitas pessoas, solteiros aí, solteiras, que de repente se envolvem com pessoas casadas, pessoas que estão insatisfeitas, que não estão cuidando direito do seu próprio casamento, que correm atrás dos solteiros. O próprio texto de Provérbios 7, nós lemos isso em Provérbios 7. Provérbios 7, uma mulher que é casada, ela vai atrás de um jovem que está passando na frente da casa dela, ela agarra o jovem, dá um beijo nele, ela pega o texto de Provérbios 7, fala que ela agarra o jovem, pega o rosto dele, esforça o rosto dele e dá o beijo nele. E fala: o meu marido não está em casa. Então, quem não entrega o coração a Deus primeiro, acaba se entregando por uma cova profunda. E o texto de Provérbios 7 fala que o jovem vai e entra na casa dela. E o texto de Provérbios 7 fala: logo vai o jovem, como boi que vai para o matadouro. Então, o solteiro
que não cuida do seu coração, não guarda os seus olhos, não cuida do relacionamento com Deus, acaba se envolvendo, caindo, tropeçando nessa situação. E tem um alerta em Provérbios 6, que aquele que entra no relacionamento de outra pessoa é falto de juízo, porque não sabe que no dia da vingança a o cônjuge não vai receber nenhum presente. A pessoa está se colocando com risco de vida, dependendo de onde está entrando. Então, proteja sua mente de conteúdos imorais e de pessoas que só querem usar o seu corpo. Deixe os seus olhos observarem os caminhos da retidão para atrair alguém que caminha na mesma direção. Atrai alguém que também teme ao Senhor. Para os noivos, blindagem contra as emboscadas. Verso 28. Conversem sobre como vocês vão blindar a fidelidade do futuro casamento. Estabeleçam regras de transparência com senhas, amizades com sexo oposto em ambientes. O salteador, o ladrão da tentação se vence com prevenção, não com presunção. Então tem aquelas pessoas que falam: o meu celular é só meu. Se não confia em mim, então não tem nada comigo. Não. Em Gênesis 2:24 fala que os dois, quando se unem, formam uma só carne. Então, pessoas que carregam segredos particulares, amizades do passado com pessoas do sexo oposto, ou até amizades com aquelas pessoas que ainda vivem, querem viver no caminho tortuoso, acabam influenciando a, a sua vida hoje. Nós lemos isso em Provérbios 13, no versículo 20. Anda com os sábios e você será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Então, aquele que permite ter amizade com pessoas que são do passado, que eram do mundo, quando você ainda não havia vindo para Deus, isso pode e exerce muita influência em corromper os seus valores, os seus princípios, a influência sobre você. Cuide dessas coisas. Para os casados, a sobriedade emocional, versos 29 ao 33. Afastem do casamento tudo que distorce a realidade e tira o discernimento de vocês. Palavras perversas ditas em momentos de descontrole, verso 33, abrem feridas profundas. Busquem o equilíbrio e a sobriedade diária através da oração, para que o lar não se torne um mar revolto onde vocês cambaleiam sem rumo. Conclusão: 3 pilares de sabedoria de Provérbios 23. Número 1. Põe uma faca à tua garganta. O domínio próprio é a balança que regula nossos impulsos. Na vida sentimental, aprender a dizer não para os nossos próprios caprichos imediatos é o que salva o nosso futuro. Número 2. Dá-me o teu coração. Deus não quer apenas uma parte de nós. Ele quer o centro das nossas afeições. Quando o coração está preenchido pelo Senhor, os nossos olhos perdem o interesse pelas iguarias envenenadas do mundo. E número 3, a verdade não se vende. A fidelidade, o respeito, o caráter cristão e a palavra empenhada, a palavra que você prometeu na aliança conjugal, valem mais do que qualquer prazer passageiro ou vantagem financeira. Segure a verdade e mantenha o equilíbrio do seu lar. A mensagem mais urgente de Provérbios 23 para a sua vida hoje é: coloque os seus apetites e desejos na balança de Deus antes que os excessos destruam seu futuro. Insistir em alimentar carências com prazeres rápidos, cobiçar a vida alheia, ignorar as instruções da palavra ou dar vazão a flertes e olhares maliciosos vai morder a sua alma como uma serpente venenosa. O amor verdadeiro não é descontrolado. Ele é equilibrado, sóbrio e firmado no temor do Senhor. Tenha coragem de retirar o seu coração dos banquetes da ilusão e entregue-o totalmente àquele que estabiliza os seus passos e garante a sua esperança.
Agora é o momento do apelo e do convite evangelístico. Jesus é o legítimo dono e guardião do nosso coração. Tantas vezes tentamos preencher o vazio, entregando nossas emoções a caminhos que nos machucaram. Na cruz do Calvário, ele derramou seu próprio coração por amor para nos curar de todas as marcas de rejeição. Hoje, ele pede o trono das suas afeições. Dá-me, filho meu, teu coração. Ele quer fechar as feridas do passado, restaurar a sua família e guardar o seu futuro lar. Se você quer devolver a chave da sua vida sentimental a ele hoje, ore comigo. Aqui está a oração de confissão. É uma oração para para a pessoa que ainda não entregou a sua vida para Deus. A Bíblia fala que para chegar até Deus é preciso vir até Jesus, porque Deus enviou Jesus para morrer na cruz e derramar o seu sangue como sacrifício pelos pecados da humanidade. Todas as pessoas que aceitam a Jesus, que acreditam que Deus o ressuscitou dos mortos e que ele está vivo e que aceitam ele, passam a ser filhos de Deus. Quando você aceita Jesus, você está dizendo: eu reconheço que tenho pecados, eu reconheço que o sangue de Jesus me lava dos pecados, eu reconheço que Deus ressuscitou Jesus dos mortos e que Jesus está vivo à direita de Deus e é Ele que é o meu advogado diante de Deus. Ele me justifica dos meus pecados. E quando você faz isso, Deus te dá o Espírito Santo. Quando você vai até Jesus, você se torna filho, filha de Deus e recebe o Espírito Santo, que é o Espírito do próprio Deus morando em você. E ele vai te ajudar e vai te guiar até o céu. E você vai ter o seu nome registrado no livro da vida, que é o seu registro de nascimento no reino de Deus. Quando você aceita Jesus, você nasce para o reino de Deus. Da mesma forma que uma criança recebe um registro de nascimento, quando você recebe Jesus, você recebe o registro de nascimento no reino dos céus. Então, ore comigo, creia que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, que ele está vivo à direita de Deus e intercede por nós, e ore comigo confessando: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu e escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Com essa oração que você fez, agora você é filho de Deus, agora você é filha de Deus. E se você, por alguma razão, se afastou, faça essa oração. Diga: Jesus, eu reconcilio com o Senhor. Diga: Jesus, eu firmo mais uma vez a aliança e o pacto com o Senhor. E eu quero mais uma vez receber o Espírito Santo na minha vida para retomar no seu passo e no seu caminho. Reconcilie com Deus, ande com Deus, entregue a sua casa, a sua relação conjugal a Deus. Você que é solteiro, que é solteira, não corra atrás daquilo que é mal. Não se envolva com ninguém que é casado, que é casada. Você tem um caminho com Deus e Deus tem a pessoa certa que também teme ao Senhor para a sua vida. Deus abençoe grandemente. Se você tem interesse em assistir os vídeos dos capítulos anteriores, eu vou deixar aqui no canto superior direito o card, que você vai acessar toda a série de Provérbios e Vida Sentimental. E se você está pensando sobre carreira, negócios, profissão e trabalho, no canto superior esquerdo eu vou deixar a série Provérbios e Trabalho, que nós fizemos uma série só meditando em provérbios nesse tema. Provérbios, negócios, carreira profissional, e você pode acessar no card do canto superior esquerdo. Deus abençoe a sua vida grandemente, dê glória ao Pai, porque Ele nos enviou Jesus para nos trazer a vida eterna, nos abriu o caminho para chegarmos a Ele. Dê glória ao Filho, porque Ele deu o seu sangue para nos lavar dos pecados e nos levar até Deus, e dê glória ao Espírito Santo, porque Ele nos acompanha sempre eternamente. Amém.